Bom, olá pessoal, bem-vindos. Professor Rafael aqui na companhia dessa ilustre pessoa, a Ana Zeri, que ela vai se apresentar para vocês aqui já nesse momento. Então, ela veio aqui para conversar um pouquinho com vocês, explicar um pouquinho, falar de ciência, que é esse nosso maior objetivo aqui na FEVEM. Então, com vocês, Ana Zeri, por favor, bem-vinda. Oi, galera. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite, Rafael. Vocês sabem que eu sou super fã de vocês. Para quem não me conhece pessoalmente ainda, eu espero que a gente possa rever isso em breve. E tenho muito orgulho de vocês todos. E aí, vamos conversar esse papinho. E no fim, a gente tem uma surpresinha. Bom, eu quero contar para vocês, então, eu chamo Ana Carolina de Matos Zeri, eu nasci em Amparo, aqui pertinho, e eu acabei de fazer 50 anos. Olha os meus cabelos brancos. Eu sou pesquisadora no Sirius, o acelerador de partículas aqui no CNPEM, que vocês já devem ter ouvido falar. O professor Rafael teve aqui no curso para professores de ensino médio, e eu sou formada em física, né? E depois eu fiz uma pós-graduação em química e bioquímica, então eu falo que eu sou biofísico-química. E eu vou, assim, eu comecei, e eu também sou técnica em eletrônica. Então, na verdade, eu sou uma menina xereta, sempre fui. Agora eu sou uma velhinha xereta, né? Eu sou uma pessoa xereta, que eu acho que isso é assim, o coração do que a gente pode chamar de um cientista, ou um inventor, uma pessoa criativa, né? Que tem uma escritora de ficção científica que fala que o adulto criativo é a criança que... esqueci agora. Criança que não morreu... É o que se mantém criança, né? A gente mantém esse lado curioso. E eu sempre fui assim. Eu estava mexendo, limpando minhas coisas. Tem uma fotinha que eu queria mostrar para vocês aqui da minha infância, que vem de uma família de classe média baixa, de Amparo. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, e eu tinha que cuidar de todo mundo. E vida atribulada, né? Minha mãe era professora de primeiro grau, dava aula em escola rural. E meu pai era técnico agrícola, muito tempo desempregado, também porque nos anos aí 70 e 80 a coisa também estava brava, né? Crise não é de agora. Mas eu sempre tive essa cara meio de louca, assim, ó. Tá todo mundo com cara de bravo, cansado, né? Assim, olha a cara da minha irmã, brava, todo mundo puto. E eu, com a camiseta do Scooby-Doo, achando tudo o máximo. Então, sempre fui essa, assim, né? Aqui ali eu tinha 10 anos, né? 40 anos separam essas fotos e muita coisa mudou, mas eu sempre, assim, sigo esse mesmo rumo, né? De querer aprender sempre, sempre ser muito curiosa. E eu acho que uma das coisas que marca a minha vida, essa minha trajetória, é essa vontade de mudar, de sair do que estava acontecendo, né? A gente está numa situação, era bom, mas era ruim. A gente sabe que o mundo pode ser diferente. O que eu preciso fazer para não ter essa vida? Eu acho que isso é o que move todo cientista, né? Como que eu posso mudar isso? Eu preciso viajar, tá difícil. Então o cara acaba inventando um carro. Eu quero trabalhar à noite, vela, fica fumaça, não sei o quê. Alguém inventa lâmpada. Essa coisa esse impulso, né, para querer mudar uma situação, seja ela uma coisa física ou uma coisa social, é o que está no coração de quem é cientista. E aí, isso você pode ser cientista em tudo na sua vida. É mais do que uma profissão, é um modo de encarar a vida, a ciência. Querer resolver problemas, né? Problema, Querer resolver as coisas. de ser inconformado, né? De, assim, e não parar para reclamar, não ser aquela pessoa que parar para reclamar. Até pode parar para reclamar, é bom também, mas aí sai fazer alguma coisa, né? Assim, não esperar que vai mudar tudo só porque você está achando ruim ou as pessoas ao seu redor estão achando ruim. Então, ter iniciativa. Então, eu falo que são 3 Cs para fazer um cientista: curiosidade, coragem e carinho. Legal.
a curiosidade, né? Manter já vi. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. Curiosidade. Eu vou lembrar, depois eu mando para vocês. O Úrsula Le Guin, é o nome dela. Mas perdi agora, antes de falar. A gente tem que ser cientista na vida, né? Para resolver problemas e, sim, ser inconformado não mata ninguém. Então, a minha trajetória foi isso. Eu estudei desde pequena em escola pública, escola estadual, em Amparo. Eu morei um tempo em Atibaia também, parquinho municipal, escola estadual. Aí meus pais mudaram para Bauru e eu fiz a 8ª série lá, mas aí para o colegial, ou eu ia estudar à noite no colegial normal e trabalhar de dia, porque eu tinha que ajudar em casa. Ou tinha uma opção de fazer o colégio técnico, que aí tinha possibilidade de ter bolsa de estudos e de trabalhar lá, né? Então aí era estudar de manhã e trabalhar à tarde. Também achei que eu sempre fui curiosa, gostava de mexer nas coisas, fazer eletrônica, foi assim, abrir os olhos, né? Que em Bauru tinha um colégio técnico, que no começo era particular, e depois foi encampado pela Unesp. E aí, logo no primeiro ano, eu já comecei no segundo semestre, comecei a ajudar ser assistente de laboratório. Aí eu tinha uma bolsa. Então, meus pais não precisavam pagar. Mas a partir do segundo ano, eu não tinha mais mensalidade, mas aí eu continuei trabalhando. Então, desde o primeiro colegial, eu já trabalhava na escola para ter a bolsa de estudos, para ajudar. Então, eu passava o tempo todo lá. Ô, Ana, agora só me Pode tira uma entrar. curiosidade nossa. Você fazia técnico em eletrônica. Tinha muita menina na sua turma? Não, ó. Mas o número era bem parecido com a física. No começo, nós éramos 4 meninas. E 3 se formaram na eletrônica. Mas no terceiro ano, era só eu de menina na classe, na verdade. Olha. 3 não, as meninas ficaram para trás. E teve professor que teve que dar esporro nos alunos, teve que dar bronca nos alunos, porque eles não tinham noção. Assim, eu sou muito boca suja, porque eu convivi com muitos meninos, e aí era um mecanismo meio que de defesa, né? A gente fica meio moleque e meio agressivo, assim. Não porque falava palavrão na minha casa, mas era feio, né? A gente falava só aqueles básicos. Mas o vocabulário ampliou-se muito. E sempre foi muito assim, nossa, isso é profissão de mulher? Nossa, isso não é para mulher. Então tinha esse estigma também, né? Tinha as interações com colegas. Foi até por isso que eu te perguntei, porque ainda existe, né? Hoje ainda essa questão ainda é muito falada, é muito discutida, né? E é aquilo que eu acho que é legal para todo mundo que está aqui assistindo pensar, né? Ela foi lá, ela persistiu, ela continuou e ó, onde chegou, né? E é muito legal, assim, não é, você não, a gente tem esse movimento, né, de atrair mulheres para a ciência e tal. Eu acho que você tem que atrair para tudo, e a gente já está lá, né? A gente tem que saber desde cedo que não tem por que você não querer fazer uma coisa porque só é de homem. Tem coisa que a gente tem um limite de força física, é verdade. Eu sabia que eu não queria ser técnica eletricista para trabalhar com altas tensões, redes grandes, mas eu fui fazer eletrônica, que era coisa de circuitos, e as minhas tias ficavam, ai, vai consertar televisão. Então, eu vou consertar a televisão de avião. Uma vez, as tias do caixão. Só se for televisão de avião. Tá vendo? É assim, esses anos, assim, não só me serviu para me dar a bolsa de estudos durante o colegial, mas eu paguei meu cursinho trabalhando. Aí porque na minha época, o ensino médio, né, o colégio técnico, não tinha as matérias do básico, era bem focado no técnico mesmo. Não era. Agora você tem meio que uma opção, como é tempo integral, né? Antes não era tempo integral, e você só tinha assim um semestre de cada matéria do currículo normal. Então eu tinha muito pouca base para prestar o vestibular. Aí eu precisei fazer cursinho. Só que
meus pais não tinham dinheiro, então eu tinha que trabalhar para pagar, porque eu já não estava mais lá no colégio, né? Eu tinha vindo fazer um estágio, antes de fazer o cursinho, depois eu queria muito vir para a Unicamp. Eu sempre achei muito legal, né? Porque vindo de Amparo. Aí uma vez no colégio técnico eu fiz que consegui que eles pagassem um ônibus para trazer a gente na Unicamp de portas abertas, sabe? Que vocês também já devem ter vindo. Já, a turminha já participou aqui, já. Mas, imagina, eu vim em 87. Mudou minha vida. Aí eu disse, não, eu tenho que ir para a universidade, né? Eu não posso ficar aqui. E aí, por isso que me moveu, assim, eu vim fazer um estágio aqui no colégio, no primeiro semestre de 1990, e aí já comecei a estudar para prestar vestibular. Aí voltei para Bauru, fiz 6 meses de cursinho, trabalhando durante o dia. Aí eu trabalhava consertando monitor de computador, impressora, fontes, e do lado tinha um cursinho. Então eu saía da minha casa às 6 da manhã, ia trabalhar, trabalhava de manhã e de tarde, e já à noite fazia uma comidinha ali no fundo da assistência técnica e ia para o cursinho, chegava na minha casa meia-noite. E assim, ainda assim, eu prestei engenharia, mas eu não passei. Eu passei na física, eu prestei física, assim, era minha primeira, era engenharia, eu tinha prestado engenharia aqui engenharia elétrica, que eu queria fazer aqui na Unicamp, e eu prestei física em São Carlos. Não era a primeira opção, mas era o mais fácil de entrar. Na FUVEST, a física, não sei quanto está hoje, era 4-1, era assim, tipo, mais baixa a relação, era só não zerar na redação que você entrava, né? Eu Uhum. brincava que era fácil de entrar, mas era difícil de sair. Então, Igual toda faculdade, né? Igual toda graduação, né? na minha classe, na física, eram 40 alunos, desses 40 tinham 12 mulheres. Tá, assim, também era uma proporção pequena de mulheres. O curso é de 4 anos. No final desses 4 anos, se formaram 12 pessoas. Nossa, Dessas 12, 4 eram mulheres. olha que legal. Então, também a proporção aumentou ali, mais das mulheres. As outras fizeram em 5, 6 anos, né? Não era fácil de entrar, mas também foi aquela coisa, movida pela curiosidade, não. A curiosidade e aí a coragem, né? Que é o segundo C. De meter a cara e falar, não, eu quero, e vai ser difícil, vai. Você vai passar fome um pouquinho, vai ficar com saudade, vai ficar com medo. Aí entra as escolhas, né, Ana? As escolhas que a gente faz para a vida para realmente chegar Coragem, onde quer, né? tem que ter Perfeito. coragem. E o terceiro C é carinho, porque a gente faz tudo isso porque a gente ama as pessoas, a gente ama o mundo, a gente tem carinho pelas coisas. Senão a gente não fazia nada. Senão você não Isso. é movido por esse ímpeto, né? Então, acho que isso, sim, eu falei isso naquela minha palestra do TEDx lá, né? Mas foi um insight assim que eu acho que é fundamental, né? Que você não pode não ter pelo menos essas 3 coisas. Não só para ser cientista, mas eu acho que para ser uma pessoa no mundo, né? Um cidadão. Que uma coisa que eu estava falando para o Rafael antes, né? Que eu atrasei aqui a nossa conversa, porque eu atrasei minha aula de manhã. Ele falou: não, mas você estava dando aula ou fazendo aula? Não, eu estou fazendo umas aulas de psicologia, né? Estou estudando. Eu já estou pensando na minha carreira pós-aposentadoria, né? Que a gente tem que ser múltiplo mesmo na vida, né? E é uma coisa que está na mão de vocês também isso. O mundo está assim, a gente tem cada vez mais informação e mais possibilidades, mas também está mais difícil. Então você tem que ter mais coragem, porque vocês têm mais responsabilidade nas costas. Então você tem que se preparar para fazer o que precisar, sem ser sobrevivencialista, né, ou fim do mundista, sei lá, esqueci a palavra, mas a gente tem que ser preparado. É o que eu falo para eles em relação ao protagonismo, né? Ser protagonista é isso. É ir para cima, não ter medo, ter coragem de escolher e assumir aquela escolha para si e vambora, né? A vida vai te levando para caminhos que. Isso, cai e levanta. Uma hora você vai acostumando com isso e você levanta mais rápido, né? Isso. E assim,
Faz terapia, estuda também, estuda a mente, porque a gente tem uma mente, se a gente começa a ficar triste, preocupado, deprimido, eu tomo remédio e faço terapia, porque eu também fui um approach científico, estou me sentindo mal, tenho que fazer alguma coisa. Fui procurar ajuda médica, aí eu comecei a estudar um negócio também, porque eu achei interessante. Então, eu fui movida pela curiosidade aí, e também essa coragem que me fazia cair da escada quando eu era muito pequenininha, porque eu queria descer a escada com um pé de cada vez. A minha memória mais antiga é cair rolando a escada várias vezes. As perninhas Eu curtas. amava ter que descer um pezinho de cada vez. Eu olhava os adultos, eu queria botar um pé de cada Fazer vez. igual, é. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso aí? E subir, meter Então, a queixo na escada. Quantas vezes? você faz uns galos, mas não mata, Não né? mata nada, tá tudo Ah, certo. meu joelho tá vivia ralado, é a vida, né? Então, assim, não era um. Não tô falando que você tem que ser não feminina, não. Eu acho que a gente tem que ocupar o nosso espaço em todos os sentidos, né? Não deixar nunca as coisas ocuparem e te oprimirem. Não, você tem que ser protagonista e ocupar um espaço, porque senão você vai ser levado. Se você não for protagonista, você vai ser consumidor, você vai ser levado, né, Rafael? Isso, exatamente. E aí eu fui sendo protagonista, mas também meio sendo levada pelas oportunidades, né? Porque também você tem que. Não dá para você achar que você vai traçar um caminho. Ah, eu vou fazer isso, 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 planejar tudo bonitinho, porque não vai. Os obstáculos vão aparecendo, Vão né? aparecer, você vai ter que desviar, tem os caminhos se bifurcam, e aí, às vezes, é na sorte, você tem que confiar no seu instinto, que, beleza, vou aceitar essa bolsa, vou fazer isso. Então, assim, numa das encruzilhadas da vida, depois que eu tinha ido para São Carlos, eu aceitei uma proposta de estudar nos Estados Unidos. Também outro incógnito, assim, minha mãe estava doente e eu não tinha dinheiro para viajar muito, consegui coletar entre parentes e amigos dinheiro para comprar passagem e para pagar o primeiro ano de aluguel, o primeiro mês de aluguel, até começar a receber bolsa lá na Filadélfia. E fui, com muito medo, chorando horas de viagem, chorando de medo. Mas eu fui. Também mudou minha vida, teve resultados. Foi dolorido. Você ficou quanto tempo lá, Ana? Fiquei 9 anos. Uhum. E aí eu fui algumas outras vezes, mas nesse tempo eu fui para fazer o doutorado, aí eu morei 3 anos numa cidade, na cidade da Filadélfia, que é na Universidade da Pensilvânia, onde eu fiz um mestrado. E, na verdade, só ganhei o título de mestre de novo, porque eu já tinha feito um mestrado aqui na Física em São Carlos. Porque eu tive que ser transferida da universidade, porque meu orientador decidiu mudar para a Califórnia. Os pesquisadores, os professores fazem isso, eles mudam às vezes. E aí vai o laboratório inteiro. Então, eu e os meus colegas da pós-graduação, que estávamos trabalhando nos nossos projetos, ou a gente mudava de orientador, mudava de projeto, começava tudo de novo, ou ia junto. Aí eu mudei, então, de um lado para o outro dos Estados Unidos, assim. Depois vocês olham no mapa. A Filadélfia fica na parte leste, do lado ali onde perto de Nova York. Aí meu orientador mudou para a Universidade da Califórnia em San Diego, que fica embaixo, na parte oeste, assim, perto da fronteira com o México. E aí fui eu e 2 colegas, só que sobraram, que quiseram encarar a aventura. Custou um tempão, então meu doutorado demorou 6 anos, contando tudo. Então, o que aconteceu? Para ser transferida, para finalizar lá, eu tive um mestrado pela Universidade da Pensilvânia, aí depois o meu doutorado aí em Química foi pela Universidade da Califórnia em San Diego. Aí depois eu fui e fiz um tempo no que a gente chama de estágio de pós-doutorado, que é como se você fosse um pesquisador, mas você não é ainda super independente. Então, é um estágio da vida aí do cientista entre o doutorado, né? Então você faz a graduação, o mestrado e o doutorado. E aí você pode às vezes fazer o doutorado direto, sem o mestrado,
E depois você pode ir arrumar um emprego já, se você tiver muita sorte, ou então você começa a fazer uns estágios, que no nosso caso chama estágio de pós-doutoramento, né? Porque é depois do seu doutorado. E aí isso eu fiz na cidade de Berkeley, também na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E aí, enquanto eu estava lá, nesse trabalho, que foi muito legal também, muito desafiador, era totalmente diferente do que eu já tinha feito no doutorado inteiro. Aí foi em biofísica, né? Foi aplicando aí lasers para segurar moléculas. Algum dia eu vou aí para falar para vocês sobre a gente pode fazer uma videoconversa mais comprida depois para falar sobre os experimentos que eu já fiz na vida. Ah, legal. Porque enquanto eu estava lá, eu recebi uma oferta de emprego para vir para cá. Eu já conhecia a história do laboratório, tinha vindo visitar uma das vezes que eu vim para o Brasil, visitar meus pais e tal, porque meu pai insistiu muito, porque ele sabia que tinha uma ressonância, um negócio que eu trabalhava aqui, ele queria que eu fosse conhecer, já fez contato com um cara que trabalhava aqui. Quando eu vim para o Brasil da outra vez, já tinha marcado uma visita para mim aqui em Campinas. Queria eu ser perto de qualquer jeito. Relações públicas. Comigo e com meus irmãos, ele é assim, até hoje. Aí eu vim em 2004 fazer uma visita. Não, eles me contataram em 2004. No primeiro momento, eu achei que eu não queria voltar ainda, estava muito no começo do projeto lá. Mas aí me chamaram de novo em 2015, e 2005. Aí aquela coisa que a gente fica... a oportunidade está batendo outra vez na sua porta. A mesma. A Para mesma voltar da onde você veio, você não né? quer mesmo. E foi assim que o cara falou: olha, você não quer mesmo? A gente queria muito que você viesse. Queriam alguém que trabalhasse com o que eu tinha feito no doutorado para ajudar a cuidar de um laboratório onde eles faziam a mesma coisa que eu tinha feito lá, né? E eles estavam procurando pessoas que tivessem experiência no exterior. E aí, algumas pessoas foram chamadas para tentar assumir essa posição, né? Eu fiquei muito amiga de uma outra moça que também foi chamada, uma brasileira que hoje está na Inglaterra. E aí, eu vim em 2005, fiz a entrevista, aceitei a oferta de emprego, mas falei, ai, mas será que eu não posso ficar um pouquinho mais lá? Porque tá no meio do experimento, começou a dar certo agora, eu não posso ir embora. Sabe, foi assim, que eu já tinha trabalhado 2 anos e meio no negócio, faltava no experimento lá, não dava para largar. E aí fiz um acordo com o meu supervisor do pós-doutorado lá em Berkeley e com eles aqui, e aí eu fiquei mais um ano. Então eu voltei para o Brasil em abril de 2006 para trabalhar aqui no CNPq. E aí eu vim trabalhar num dos laboratórios do CNPq, que é o Laboratório Nacional de Biociências. Antes de você falar, explica o que é o CNPq para eles aqui. Tá, eu falei, é um dos laboratórios, né? O CNPq, para de vocês que não conhecem, é um centro de laboratórios, como se fosse é um pedacinho do Ministério da Ciência e Tecnologia, é um centro de pesquisa que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia, do governo federal, e ele é uma administradora de laboratórios. Pensa assim, é uma figura, chama organização social, é uma coisa que não é nenhuma empresa e nenhuma coisa pública. Está ali no meio, é uma coisa que o CNPq funciona, segue todas as regras de uma empresa, nós somos todos funcionários seletistas, né? Eu tenho a carteira profissional, então a gente tem contrato de trabalho, a gente tem então processo seletivo, não é concurso, é processo seletivo, entrevista, mas também a gente tem muita flexibilidade para contratar e demitir. Então, tem uma certa diferença da projeção de universidades, em que ninguém ali tem aquele emprego garantido. Então, isso é mais real um pouco, e dá mais medo, então tem que ter mais coragem também. O negócio é mais flexível, mas também é muito mais ágil. Nosso dinheiro, o CNPq, então, administra um dinheiro do governo federal para administrar esses laboratórios de pesquisa.
que fazem o quê? São centros que têm equipamentos muito caros e muito grandes e de ponta que podem ser usados por todos os pesquisadores do Brasil. Então, não é que nem numa universidade que o pesquisador vai e compra os equipamentos que ele tem que usar para a pesquisa dele. Não, aqui tem tem esses 4 laboratórios, tem os equipamentos mais de ponta do Brasil e alguns do mundo. Tudo num lugar só, que o governo federal paga para a gente, trabalha lá, pessoas como eu, ensinar e ajudar as pessoas a usarem. E também paga para alguns de nós, como eu, para construir equipamentos e consertar eles quando dá problema e inventar coisas novas para fazer, para as pessoas usarem. Então, assim, é um lugar onde pesquisadores do Brasil inteiro podem vir para usar um equipamento que não tem em lugar nenhum. Então, e ele não paga nada por isso, porque o governo federal que banca. A gente também tem investimentos da FINEP, que é um outro órgão de financiamento, a FAPESP, o CNPq, a CAPES, então tem bolsas. E aí, um deles é o Laboratório Nacional de Biociências, o outro é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que cuida dos Sirius, né, que é o acelerador. Aí tem o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e Nanociências, que é a Aline Nano, e o Laboratório Nacional de Biorenováveis, que antes chamava CTBE. A parte administrativa é como se fosse um outro laboratório, porque eles tiveram que criar uma tecnologia, foi uma coisa que eles foram aprendendo e adaptando para administrar essa figura. Né? Então, tem um monte de gente, ele tem advogado, tem um monte de advogado, e coisa de RH, e pessoal de compras, e administrar um monte de administrador de empresas, e um monte de profissões que vocês imaginarem, porque a coisa de humanos, né? A gente tem psicóloga trabalhando lá, e porque para fazer isso funcionar, teve que se criar um jeito de fazer. Eles tiveram que ser cientistas no jeito de operar isso. Por quê? Porque é dinheiro público. Né? A gente é pago com dinheiro de vocês. E tem auditoria. Não é essa coisa que a gente ouve falar, né? Que a gente ouve muito falar de corrupção, corrupção, corrupção. Não é assim. Não é tudo que é do governo é zoado. Não, tem a maioria das pessoas é muito séria e muito organizada, e o negócio é engessado, é complicado, porque tem muita regra que você tem que cumprir justamente para cuidar desse pouco dinheiro que a gente tem. Né? Então, nós somos auditados 2 vezes por ano. Então, tem uma auditoria interna para lidar com a CGU e com o TCU, tudo isso que vocês imaginarem. Então, tudo que a gente faz é de ponta, dá certo, mas é um negócio burocrático. Burocrático, é muito legal, mas é muito difícil. E estamos no contexto do país. Não é uma coisa que, tem pouco dinheiro agora, não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa de muitos anos que vem. Assim, a ciência no Brasil teve um apoio grande por um tempo, mas já é de muitos anos que isso vem caindo. Então, é muito difícil. Eu falei para o Rafael, assim, tem dia que eu não quero ser cientista, mas porque é tão difícil. Ser professor também é difícil, mas nossa, não, mas a gente tem que também ser cientista, não ser cientista, tem que dar um jeito tem que dar um jeito. lidar. E aí, olha que legal, só vou fazer um resumo aqui de tudo que você falou até agora, Ana. Então, olha que fantástico, gente. Aquela menina xereta de Amparo, que está se apresentando aqui falando para vocês. Olha lá, na foto, camisetinha do Scooby-Doo, que queria arrumar tudo, consertar tudo, mudou de cidade, mudou de escola, foi fazer técnico no meio de um monte de moleque, né? E foi crescendo, aparecendo oportunidades, foi morar fora do país sozinha, com a cara, a coragem, estudou, teve seu projeto, e aí oportunidades apareceram e hoje trabalha aqui num Centro Nacional de Pesquisas. Não é para qualquer um, mas lembra, todos vocês vão ter oportunidades parecidas com essas ou até melhores, a gente não sabe. É dedicação, né? É os 3 Cs aí que a Ana falou, né? A curiosidade, a coragem e o carinho. Então, tem que
investir, tem que se dedicar. Então, o estudo, né? Eu falo muito para os meus estudantes lá da escola, gente, só depende de vocês. Ninguém vai pegar na mão, ninguém vai jogar um emprego no seu colo. Se você não fizer por merecer, você não vai conseguir, né? Ah, então eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Tem, se você não se dedicar, sabe o que acontece? Nada. E tá tudo bem, né? Mas pensa, se você realmente quer ser alguém, quer ser protagonista, né? E aqui a gente está falando com uma pessoa que é muito protagonista, é isso, é exemplo que a gente tem que seguir. Não é protagonista de novela ou de reality show, né? É na Da vida vida, real. isso. Se liga, galera. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Isso é uma coisa que, assim, eu não estou aqui para discutir isso com vocês, mas presta atenção. Com que vocês gastam a sua atenção. A gente tem o nosso cérebro, ele é limitado. Quer dizer, ele é ilimitado para muitas coisas, mas a quantidade que a gente tem de atenção, né, de energia durante cada dia e ao longo dos anos para fazer as coisas, ela não é infinita. E você tem que gastar essa energia para sobreviver, para evoluir, para contribuir com os outros. Então, se você. A gente tem que ter lazer, tem que fazer coisas legais também da vida. Mas não pode ser só isso. E você tem que estar sempre ligado, assim, com aquela coisa, né, com um olho no gato e outro olho no peixe. Tem onda de sorte que pode acabar, onda de azar sempre vai acabar, mas a gente tem que administrar bem o nosso tempo. Eu sei que vocês falam muito disso também. Isso é super importante. É conseguir, assim, não, eu tenho essa meta, eu tenho que fazer. Ah, mas tá muito barulho, ai, tô com calor, ai, não sei o que, não sei o que. Tem que fazer. E pronto. Ser boss da gente mesmo. É Né? isso mesmo. Legal. Ô, Ana, conta um pouquinho só pra gente do seu trabalho, o que você faz lá no CNPEM e o que você pode contar pra gente de contribuição que você deu para a ciência até agora. Então, uma coisa que eu ia falar, eu sempre gostei de eletrônica, né, de mexer nas coisas e de saber como do que as coisas são feitas e tal, né? Básico. Mas então, o que me sempre foi útil até hoje, porque eu acabei das coisas mais legais que eu fiz foi ajudar a construir equipamentos, ajudar a testar equipamentos novos, né? Então, quando eu estava nos Estados Unidos, a gente fazia partes dos espectrômetros de ressonância magnética, onde vai a amostra. E então era assim, era tipo oficina mecânica, oficina de eletrônica, porque agora depois tem empresas que vendem o negócio para laboratórios, já pronto. Mas o meu orientador era um dos caras que desenvolvia essa técnica. Então, assim, foi dos motivos pelo que ele me ofereceram essa oportunidade, porque ele sabia que eu já tinha feito isso, porque na graduação eu também já trabalhava com isso lá em São Carlos, ele conhecia meu orientador e tal. Então eu gostava de construir coisas, né? De soldar coisa, né? Solda mesmo, solda e coisa, e alicate, calo na mão e tal. E aí era isso, era construir essas partes do equipamento que eram como se fossem umas antenas que vão ali em volta da amostra para captar o sinal que te fala do que elas são feitas. Isso, imagina, foi uma antena para entender do que o material é feito. Eu queria saber, então, do que as coisas são feitas. Aí isso foi durante o doutorado, durante a graduação em São Carlos e durante o doutorado nos Estados Unidos. Mas aí no pós-doutorado, eu fui trabalhar com uma coisa que se chama pinças óticas. Imaginem que com um laser, tipo uma ponteira laser, um pouquinho mais forte, a gente consegue mover coisas para lá e para cá. Eu consigo aprisionar bolinhas, aprisionar bactériazinhas e macrófagos. A gente consegue fazer forças em coisas na escala microscópica, com luz. Então, é uma técnica. Aí, algum dia eu posso falar mais para vocês sobre isso, porque é muito interessante. Uhum. Luz no material
eu consigo fazer força nele. Que legal. Pense nisso, né? Então, era a pinça ótica é um jeito de você pegar coisas com luz. Isso mesmo, é uma pinça de laser. Então, nesse trabalho no pós-doutorado, a gente tinha então, era uma caixinha com aqueles slides de vidrinho de microscópio, que a gente fazia com um pedacinho de papel celofane no meio, rasgadinho, assim, um buraquinho para onde podia passar um líquido. Aí aquilo você coloca na frente do laser e ali dentro a gente jogava um pozinho que são umas microbolinhas de silicone. Depois vocês olham o que é um micrômetro. Essas esferinhas tinham um tipo tinha 3 micrômetros de diâmetro e o outro tipo tinha 5 micrômetros de diâmetro. Cada uma delas dava para fazer uma reação química para deixar elas cobertas com um tipo de moléculas diferentes, que ia grudar num pedaço de alguma outra molécula, tipo se fosse 2 tipos de velcro. Aí qual era o experimento? Eu pegava uma bolinha, vou desenhar aqui, já vou mostrar aí. Uma bolinha, eu fazia uma bolinha, a pequena. Caneta mais escura, pera. Uma bolinha eu cobria com um tipo de molécula, outra bolinha com outro tipo de molécula. Aí a gente dava um jeito de, no experimento, colar numa bolinha um lado de uma molécula grande de DNA e na outra bolinha o outro lado. E aí, pegar um pedaço bem grande de DNA que estava ali feito os pares de base. Isso vai parecer meio pornográfico. Eu tenho 2 bolinhas que eu posso aprisionar com lasers. Então, pensa aqui, minhas microesferas, essa aqui tem 3 microns, essa aqui tem 5 microns. E aí, entre elas, eu amarro 2 pedaços de uma fita de DNA. Do DNA, que tem dentro da célula, que é um negócio também microscópico. Aí a gente consegue, usando o laser, puxar uma para cá e a outra para lá. E ver, e brincar com o DNA, né? Era uma brincadeira mesmo. Como se fosse um zíper. Pensa, vocês já viram um desenho do que é o DNA. São 2 fitas, né? Ligadas ali por reações, por ligações de hidrogênio. A gente sabe, os cientistas sabem, e eu ajudei também a investigar a parte desse negócio aí, no caso do ribossomo, quanta força você precisa fazer para quebrar um par de base, para separar as fitas de DNA. Pensa nisso, dentro da célula, quando acontece a replicação, vocês já devem ter aprendido, alguns de vocês já aprenderam sobre isso, a fita de DNA ela tem que ser separada para ser copiada e depois vai de novo, né, e copiada em DNA, depois copiada de DNA para RNA. Para separar essas moléculas, você tem que quebrar ligações químicas. Isso tudo é feito por moléculas. Mas quanto que isso é de força? Cientistas se perguntam. Quanto? Piconewtons. 17 piconewtons para quebrar, assim, em média, para quebrar bases de DNA, né? Para abrir pedacinhos de DNA. E aí, no meu trabalho do pós-doutorado, esse experimento que eu queria terminar antes de vir para cá, a gente tava. Uma bolinha segurava o ribossomo e a outra bolinha segurava o RNA que ele tinha que mexer. Então, eu brincava de cabo de guerra com o ribossomo, que estava tentando traduzir o RNA. Porque a ideia era saber. Vamos caracterizar o ribossomo que nem se ele fosse um motorzinho. Eu quero saber quanto de carga que ele suporta, quanta força ele faz por unidade de energia que ele consome, né? Que nem se fosse um motor de carro, mas era o ribossomo. Essa foi assim, essas óticas. Esse é um trabalho que ficou muito legal. Foi terminado mesmo um pouco depois. 2 anos, foi publicado 2 anos depois que eu voltei para o Brasil. Eu já não fui mais a primeira autora, mas saiu na capa de uma das maiores revistas de ciência, a Nature. Se vocês colocarem Ana Zé, Google, né, Nature, vai aparecer o link lá para o coisa. E na capa tem esse desenho que eu mostrei aqui, né, que são as bolinhas presas na luz com o ribossomo e o RNA no meio. Então, esse sim, o meu grande... que eu dou carteirada, né? Ai, eu tenho um paper na Nature.
Boa. Agora, Sabe o que eu vou falar para eles agora? Sabe o Homem de Ferro? Que vocês gostam tanto? Sabe de nada. assim, aí agora eu uso luz para olhar o que tem dentro de cristais, né? Então também é uma outra utilização de luz. Aí não o laser, mas agora eu estou trabalhando com raio-x aqui no Sirius, na linha Manacá, que é a estação experimental do Sirius, que eu ajudei a projetar, construir, e agora eu sou coordenadora, onde pesquisadores vêm para olhar os materiais. Então, eles trazem os materiais dele que são cristais, como deixa eu pegar uma pedra aqui para mostrar para vocês. Então, imagina, isso aqui é um cristal de quartzo, tá? Vocês já viram foto, né, de cristais. O que a gente, se você jogar cristal desse aqui, a gente consegue, com o raio-x, saber exatamente do que ele é feito, onde que tem que material, tá? Então, eu consigo saber que elementos químicos tem no material, onde que eles estão localizados, tipo, qual que é a valência desses átomos. E no caso de moléculas biológicas, a gente consegue preparar, por exemplo, DNA, ribossomo, pedacinhos de SARS-CoV, então, né, pedacinhos aí do vírus da Covid, que eles são todos feitos de proteínas. Os vírus são feitos dessas moléculas que a gente chama de proteínas. E para saber do que eles são formados, a gente pega vírus no laboratório, extrai o RNA, o material genético, aí copia, põe em bactéria, produz um monte dessas moléculas do vírus e concentra elas até formar uns cristalzinhos, parecido com esse aqui, mais microscópicos. E aí, no meu laboratório, né, na linha de luz Manacá, os pesquisadores vêm e trazem os seus cristalzinhos feitos de moléculas do vírus ou de pedaço da leishmania ou da doença, do bicho da doença do Trypanosoma cruzi, né? E eles vêm estudar qual que é a forma dessas moléculas, porque usando aí o raio-x, não só eu consigo saber que átomos tem ali no material, como que eles estão posicionados no espaço, mas eu consigo saber também como que estão os átomos numa molécula grande, que eu consegui concentrar ali num cristal, que nem, por exemplo, um cristal de sal, um cristal de açúcar, né? Um cristal de sal, você sabe que ali tem o NaCl, né? Não é só um tipo de átomo. Um cristal de proteínas tem lá um monte de cópias da mesma proteína. E aí esse é um jeito de estudar materiais biológicos. É você produzir um monte ou extrair um monte. Por exemplo, se você estiver estudando a hemoglobina do sangue, você pode extrair do sangue. Então, você pega um monte, purifica ela, separa só aquilo que você quer e faz cristalzinhos. Então, é assim que a gente sabe como que são as formas de milhares e milhares de moléculas importantes para doenças, para produção de biomassa nas plantas, né? E aí, sabendo disso, dá para atuar na remédios, fármacos, essas coisas Exatamente. todas. É que esse Entendi. foi a grande sacada dos pesquisadores no ano passado. Então, no ano passado, a gente correu, assim, foi o trabalho, apesar de 2019, a gente já estava trabalhando loucamente para a construção da estação experimental. O ano passado, minha equipe e várias equipes do CNPEM trabalharam durante a pandemia, com um turno separado e todas as condições assim, de distanciamento para montar o negócio e fazer funcionar, porque tinha gente com um cristalzinho de proteína do Covid que precisava ver se dava certo. Então, os primeiros experimentos que foram feitos no Sirius, lá no meu, que foram na estação experimental que eu montei, foram de cristais de proteínas do SARS-CoV, que também foi publicado um trabalho do pessoal de São Carlos, que eles, então, o que esses pesquisadores fazem? Eles pegam as proteínas, as moléculas que são importantes, né, as maquininhas que são importantes para o trabalho do vírus, e vamos emperrar elas. Vamos jogar uma chave lá no motor do carro desse vírus para acabar com ele. É assim que a gente ainda faz a produção de remédios. Vamos ver como que ele funciona para acabar com esse jogo. Então, o que o pesquisador faz? Teve pesquisador
pegaram vários remédios já conhecidos. Vocês devem ter ouvido falar também que o Anita foi testado. Então, eles pegaram vários remédios conhecidos para ver se algum deles ligava nas moléculas do vírus, e outros pesquisadores começaram a pegar moléculas aleatórias e pequenas, assim, é uma coisa que chama de screening de fragmentos. Então, eu vou fazer uma salada, assim, quebrar um monte de molécula, vou randomizar, né? Vou aleatorizar, alguma coisa vai ligar ali. Como que eu vou saber o que ligou? Eu vou olhar para o negócio. Então, eu vou fazer assim, multiplex. Os caras olharam centenas de condições de experimentais, assim, os pesquisadores de São Carlos vieram, passaram quase uma semana aqui trabalhando ainda durante, nossa, a gente estava acabando de construir, de montar a linha, eles estavam ajudando a gente a testar, mas eram, assim, os primeiros, a gente não estava recebendo ninguém aqui, como não estamos ainda, né, por isso que não teve ciência aberta, mas as pessoas que estavam trabalhando com coisas relacionadas ao Covid puderam vir fazer esses experimentos já no ano passado. Então, a gente trabalhou loucamente no primeiro semestre e em setembro já estava sendo possível as pessoas virem fazer experimentos. Que foi algo urgente ali, né? Que precisou resolver logo, né? Sim, e aí contou com assim, um exército de pessoas, né? Então, assim, as competências. A gente, assim, acha que teve muita gente que falou, mas você só fala dos físicos, né, dos cientistas. E realmente, os físicos e químicos que estão ali, a gente é só a pontinha do iceberg. O core, ele é formado por um grupo enorme de gente. O meu chefe ontem falou numa reunião que a gente teve que a gente é um time de futebol. Quando o time ganha, não é porque não é só o artilheiro que é um time bom. No time bom, todo mundo fez aquele gol, todo mundo ganhou aquele jogo. E quando o time perde, não é só o goleiro que é o desgraçado, é o time todo que tem que assumir a responsabilidade, né? Então, é uma coisa, fazer esse trabalho, né, ter publicado esse artigo, ter ajudado esses pesquisadores da Covid, é um esforço que tem técnicos em eletrônica, técnicos em mecânica, técnicos em mecatrônica, engenheiros eletrônicos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, administradores de empresa, advogados. Entende? É um time enorme de gente para fazer as coisas funcionarem. Então, não é. A gente tem que ter coragem e também tem que ter. Aí o carinho também entra é a outra coisa importante, que a gente tem que trabalhar. A gente tem que também que entender que ninguém é aí o homem de ferro, o super-homem, né? Nenhum de nós é capaz de ver todos os lados da questão e de resolver todos os problemas que aparecem. A gente tem que se esforçar ao máximo para assim, a gente tem que dar o nosso melhor. Mas leva uma vila inteira. Em inglês tem uma expressão que fala it takes a village. Né? Não é o esforço de um, é de uma vila inteira. É o precisar do outro, né? A gente precisa do outro para dar tudo certo. E contar, ter carinho. Então, aí duas coisas que eu queria falar antes de terminar. Uma é que se vocês não seguem ainda, quem tem Instagram, Facebook, sigam o CNPEM nas redes sociais, porque tem uma coisa muito legal que começou a acontecer, que é a Escola de Ciências do CNPEM, que chama ILUM. Depois o professor Rafael pode deixar o link aí embaixo, né, para vocês verem. Que é um curso, é um bacharelado em ciências super novo, assim, com uma proposta diferente de ensinar, é gratuito, vai ter bolsa de estudos, moradia. Então, assim, vai ser entrada pelo Enem e entrevistas, vai ser uma escola mantida pelo CNPEM, né, no mesmo molde de administração dos laboratórios nacionais, tem uma proposta de ensino fantástica, então é para dar um treinamento para pessoas em ciência e tecnologia. Eu vou me inscrever também para ver se eu posso. Vai lá, não tem limite de idade, ninguém tem preconceito. Vai ser assim, com todas
É também um jeito cientista, são um monte de cientistas tentando chegar num jeito novo, né? Como transformaram a universidade, né? O reitor o diretor, né? No caso, ele é diretor, o professor Adalberto Fazio, foi reitor da UFABC, que foi uma outra iniciativa muito legal, né? Em termos de criação de universidades. Então, o cara ele também foi diretor de um dos laboratórios nacionais, do LN Nano. Então, uma pessoa de supervisão e está cercado assim, de pessoas fantásticas, supervisionárias. Tem várias coisas sobre isso no Instagram do CNPEM. E outra coisa que combinei com o professor Rafael para a É agora, é agora, é agora, é agora. É agora. Como não é aberta, eu estou falando sem ter pedido autorização, mas vai rolar, porque eu sou cara de pau, né? Vamos ter um prêmio especial para os finalistas da FEVEM, as pessoas, o professor Rafael vai determinar aí um número, eu não sei quantas pessoas você vão caber na sala para a gente poder interagir, mas a gente vai fazer uma visita virtual aqui no Sirius, tá? Comigo. Depois isso vai ficar, todo mundo vai poder ver, vocês podem colocar no canal de vocês, mas os finalistas vão participar ao vivo, vão poder fazer perguntas, né? Vão conversar com a gente. Que aí eu vou ainda confirmar, a gente vai confirmar a data, tá? Bonitinho, porque tem que pedir autorização, combinar com a nossa assessoria de comunicação, porque a gente tem um jeito de fazer visita virtual. Quando o professor Rafael fez o curso para professores, ele fez uma visita, e é muito legal. Muito bom, muito bom. E aí vocês vão ver como se vocês estivessem lá, assim, seguindo, né? E aí, conversando, enquanto vocês vão conversando comigo, eu vou mostrando as coisas, pode fazer perguntas, a gente conversa. Depois todo mundo pode ver. E aí a gente pode combinar depois mais conversas. Com certeza. Tenha muita certeza disso. É muito bom conversar contigo, é muito bom ouvir você falar pela paixão na ciência e tudo, né? Acho que todo mundo conseguiu ver isso aqui na sua fala e tudo, então foi muito legal. Agradeço imensamente aqui em meu nome, em nome de todo mundo que faz parte da nossa feira, né? O seu trabalho é fantástico, a sua pessoa com a gente, o carisma é sempre enorme, então nós só temos que agradecer, né? E claro, vamos conversar mais, porque aqui com certeza vai aparecer gente perguntando. Faltou uma pergunta que você tinha me feito, porque por que eu gosto de você? Isso, fala por que você gosta da gente. Que vocês merecem, vocês são lindos. Não, é verdade, gente. Começou por acaso, porque a professora Cláudia, né, a diretora Cláudia, o irmão dela trabalhava aqui, me conhecia, né? E aí foi assim que a gente entrou em contato, super tímida, mega fofa, adoro. Mora no meu coração. E aí eu apaixonei, da primeira vez que eu fui aí, eu apaixonei. E eu tenho esse atrevimento, nessa vontade de contar para os outros o que eu faço e de atrair mais pessoas para a ciência, e tem sido um mote no meu trabalho também, desde 2011, mais ou menos, querer levar isso mais ativamente. E vocês são um exemplo, assim, de escola e aceitaram todas as minhas ideias loucas, né, que eu aí, e deram meu nome para o laboratório. Tem laboratório no nome, precisa vir tirar mais foto. Isso aí. Ana, muito obrigado de coração, obrigado por receber a gente, por conversar com a gente, como sempre, tá? E estamos juntos, te aguardando ansiosamente quando você puder vir aqui na nossa escola para a gente se ver pessoalmente, para a gente conversar mais, nossa molecada te encher de perguntas, e logo isso acontece.